2 minutos, estamos de volta e temos o prazer de receber na entrevista ao vivo do dia de hoje o comandante da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo, capitão Wagner Pilon, até para a gente falar um assunto que foi discutido ontem aqui na entrevista com o prefeito e também para apresentar o capitão que está chegando em Santa Cruz do Rio Pardo, está iniciando o trabalho. Capitão, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TVSN e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Santa Cruz News. Para a gente é uma excelente oportunidade, né, de nos apresentarmos para a população de Santa Cruz. Nós que viemos de Ourinhos, né, para dar sequência, né, ao trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Santa Cruz, né, que, diga-se de passagem, parece uma cidade excelente. Uma cidade de nível médio excelente, né, com bons índices criminais, né, pelo que eu tenho acompanhado. Boas estatísticas criminais, uma cidade segura. Conversava com o senhor hoje lá na companhia, o senhor é natural de Marília. Isso, sou natural de Marília, mas já fixado em Ourinhos já por 5 anos, né, trabalhando em Ourinhos como tenente. E, em razão da promoção, a gente foi, né, agraciado, né, com o trabalho em Santa Cruz. E há quanto tempo na Polícia Militar? Estou desde 97 na Polícia Militar. Foi sempre um sonho mesmo de infância ser policial? Como que conta a história um pouquinho para a gente? Ah, sim. Desde, né, de pequeno, né, quando a gente começa, né, a terminar o 2º grau, né, sempre a gente teve, né, essa curiosidade, né, pela polícia, né, não só pela polícia, né, como também pelo Exército, né, na época, né, mas foi na Polícia Militar que a gente escolheu, né, e procurou seguir essa carreira e estamos aí ao longo de quase 17 anos. E há quanto tempo o senhor está em Santa Cruz? Em Santa Cruz eu assumi o comando aqui no final de junho, só o dia 25 de junho, assumi o comando, né. Já conhecia, né, a cidade de Santa Cruz, né, por conta de outras operações, né. Estava em Ourinhos aí do lado. Em apoio, em Ourinhos aí do lado, né, tem vocês têm, né, o time de futebol ativo, né, na cidade, né. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para Santa Cruz foi para apoiar num jogo de futebol, para trabalhar no jogo da Santa Cruzense, que estava recebendo um time de fora. Legal, legal. E é claro, está chegando agora em Santa Cruz. Como que o senhor chega e vê a Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo está bem equipada em relação a efetivo? Está tudo tranquilo, capitão? Precisa mudar alguma coisa? Olha, o governo do estado, né, ele segue, né, ele segue alguns critérios, né, para a fixação de efetivo, né. O que eu posso dizer é que o efetivo que nós temos na cidade, ele tem realizado um trabalho, tem se empenhado muito. Eu acompanho o trabalho dos policiais, eu vejo o esforço que eles fazem no sentido de atender a população, né, prisões são realizadas aí semanalmente, né, e a cidade, assim, comparando, né, claro, com uma cidade maior, né, é aparentemente uma cidade mais tranquila, né, mas essa tranquilidade não é só, né, em razão das pessoas de bem que vivem aqui, né, é em razão também do trabalho policial incansável, né, o trabalho que a polícia faz incansavelmente nas noites, nas madrugadas, né, procurando coibir, né, o tráfico de drogas, né. Nós trabalhamos aqui também em parceria com a Polícia Civil, né, que é muito importante também na manutenção, né, da segurança da cidade, né, e eu penso ser muito importante, né, ter essa oportunidade aqui junto à imprensa, né, para estar, né, divulgando, né, orientações, né, tá prevenindo ações, né, alguns comportamentos, né, em Santa Cruz, né, que acabam o quê? Acabam indo para a polícia resolver, né, mas são fatos que, aumentando a educação das pessoas, as pessoas se conscientizando, a gente pode resolver até sem intervenção da Polícia Militar, né, questão de som alto, questão de embriaguez ao volante, né, são ocorrências que ocorrem aqui também rotineiramente, né, mas que pode haver uma conscientização maior da sociedade, né, no sentido
né, de estar até liberando, né, a viatura, né, o serviço 90, para cuidar, né, de outras questões. Realmente. Chegou uma pergunta aqui, capitão, do internauta, Alessandro Cunha. O que pode ser feito sobre as bicicletas motorizadas que andam na contramão, passam em semáforo fechado e menores conduzindo? Essa bicicleta motorizada é um problema também, né? Não tem assim uma... Sim. A bicicleta motorizada, né, a última resolução do CONTRAN, que eu me recordo, o que fica estabelecido para essas bicicletas? Primeiro, a condução delas, né, para a pessoa conduzir uma bicicleta motorizada, ela tem que ter ou autorização de condução de ciclomotor, né, que é a bicicleta motorizada, né, ela se equipara a um ciclomotor, né, que seriam as antigas mobiletes, né, mobiletes 50 cilindradas, né, é da minha época, né, de adolescente, eram as mobiletes. Né. Então, ou ele tem essa autorização de ciclomotor, ou ele é habilitado na categoria de moto, né, para estar conduzindo. Então, o menor pode conduzir, o menor não pode conduzir. Né. A condução do maior que é habilitado, ele tem que estar utilizando também o capacete. Essa bicicleta motorizada, ela tem que ter os retrovisores, né, tem que ter as faixas refletivas, né, para ser visualizada à noite. Mas qual que é o procedimento nosso? Quando acionados, quando essa pessoa está causando distúrbio na via, a nossa conduta é de aprender essa bicicleta motorizada. Aprender e o proprietário dessa motocicleta, ou o maior responsável, se for menor, retira na Ciretran. Né? Mas e a questão da autuação? Né? Não há regulamentação para a gente autuar, porque não há o emplacamento dessa bicicleta, ela não tem um chassi, ela não tem uma placa. Esse serviço como é que eu falo, né, de identificação dessas bicicletas e atribuir uma placa, tal, isso depende, né, do interesse municipal, né, para que realmente se faça esse cadastramento. Só que no Brasil todo, né, salvo engano, apenas no Rio de Janeiro é que houve essa iniciativa, né, e ainda assim não foi de emplacar, né, foi de autorizar, né, a utilização das bicicletas movidas a energia elétrica, né, dessas bicicletas, que lá o governante, o prefeito lá autorizou, né, dentro da competência que o próprio Código de Trânsito, né, estabelece para o prefeito, né, para o Poder Municipal. No início da sua resposta, em uma das suas respostas, o senhor citou em relação a som alto. Qual é a regra para som alto? Algumas pessoas falam, depois das 22 horas, só que não pode fazer, que eu não posso ter a tal da perturbação do sossego público. Não tem essa depois das 22 horas, né, capitão? Não, na verdade, né, o som alto, eu até tive conversando, né, recentemente com um dos nossos promotores da cidade, né, até para frisar, né, qual que é o entendimento aqui para Santa Cruz, se é o mesmo de Ourinhos, né, onde eu vim exercendo minhas funções. O som alto ele é tratado de duas maneiras, né? Primeiro, temos o Código de Trânsito, né, que lá prevê, né, se a pessoa está utilizando, né, o som no seu carro numa altura maior que 70 decibéis, né, já prevê o quê? Uma autuação de trânsito, uma multa. Uma multa e ele tem que parar com o som. Né? Tem lá, não me recordo o valor da multa, R$ 627, mas o policial afere isso mediante decibelímetro, né, o aparelho que mede lá a pressão sonora. Só que também tem um outro caso, com aquela pessoa que resolve colocar um som alto no carro, resolve realmente, né, querer que todos escutem o que ela gosta de ouvir. O que acontece? E geralmente é uma porcaria de música. Não vamos discutir preferências. Gostos, né, musicais, né, capitão? Mas geralmente... Não vamos discutir preferências, né, mas o que acontece? Quando passa de 80 decibéis, esse som, esse proprietário do veículo ele não está só incidindo numa transgressão de trânsito. Não é só autuação de trânsito, ele está incidindo no crime ambiental. Ele está fazendo o quê? Poluição sonora,
quando passa de 80 decibéis. Então, aí, nesses casos, além da multa do Código de Trânsito, a Polícia Militar, né, apreende esse veículo, né, conduz as partes, né, à Polícia Civil, né, para que seja registrado o boletim de ocorrência, né, e esse autor ele vai responder pelo crime ambiental também, né, além, né, da multa, né, de trânsito, né, tem o crime ambiental, que também prevê uma outra multa, né, muito mais alta. O veículo fica apreendido. O veículo fica apreendido para passar por perícia, né, para ser constatado, né, documentalmente, né, a capacidade de poluição que aquele veículo tinha, né. Mas nós observamos aqui, né, na época dos Jogos da Copa, né, eu já estava na companhia, né, rodei a cidade, né, nos dias de jogos, né, a gente sempre procura, né, conciliar os interesses da sociedade, né. De que forma? Olha, nós não agimos de pronto. Sempre que o policial vai lá, aborda o dono do veículo, tal, é porque tem uma solicitação. Está havendo uma perturbação. Se ele se predispõe a reduzir o som, né, nós conciliamos isso. Agora, havendo chamadas reiteradas disso, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos atuar mais repressivamente, né? Porque o direito dele tem que terminar onde começa o da outra pessoa, né? Não pode querer acreditar que a utilização da via não tem limite, né? O som é sem limites, né? Aí nós passamos a fazer a medição e a recolher o veículo, né? E a pessoa arca, né, com as consequências, né, do seu ato. Foi dessa forma que nós atuamos, né, nos Jogos da Copa, conseguimos, né, conciliar bem essa questão na Avenida Tiradentes. Capitão Pilon, assusta o número de acidentes de trânsito em Santa Cruz do Rio Pardo? Olha, eu não diria que assusta, mas a gente vê que a questão de acidentes, principalmente aqueles provocados por consumo de bebida alcoólica, é um tanto expressivo, né? Principalmente aí, né, sexta-feira à noite, domingos à tarde, né? A gente vê que sábados também, né, a gente vê que há uma incidência nesses dias da semana, né, nos períodos, ou seja, períodos pós o horário comercial de trabalho. Então, a gente até aproveita esse canal de comunicação para estar orientando os demais, né? Se vai fazer o uso da bebida alcoólica, não insista em assumir a direção de veículo automotor. Não faça isso, não pegue o seu carro, não tente transitar nas ruas, os reflexos ficam diminuídos, você pode estar causando acidentes graves, né, envolvendo terceiros e a si mesmo, né, pode estar se ferindo a si mesmo, fora os prejuízos materiais, né. Acaba empenhando, né, a viatura no atendimento dessas ocorrências, né. Nós agimos, né, de que forma? Ocorre o acidente, o policial constata, né, que ele está transitando com o veículo, o policial constatando, nós convidamos a fazer o uso do bafômetro, né, do etilômetro, né, havendo esses sinais, né, de que fez a bebida alcoólica, né, ele vai ser autuado, né, independente da condução à Polícia Civil, né, para passar pelas demais perícias, né, e responsabilização criminal, né, não só questão de autuação administrativa, né, não só de fazer multas, né, policial. Capitão, às vezes a gente vê no boletim de ocorrência alguns acidentes que a pessoa vai para Ourinhos, né, para o ML, e aí no boletim de ocorrência está escrito, né, foi constatado que a pessoa estava alcoolizada. Qual que é a diferença do alcoolizado e do embriagado? Bom, as diferenças são, vamos dizer assim, né, do nível do álcool, né, no sangue, né? Quando ele está alcoolizado, ele vai ser responsabilizado administrativamente, né, ou seja, vai ser multado, né, mas ele não vai responder, digamos, criminalmente, né, porque o crime é de embriaguez ao volante, né, mas a autuação vai ser feita, né, são autuações pesadas, né, chegam quase a R$2.000, né, então que é um sinal para essa pessoa parar, né, mudar a sua conduta aí, né, para o bem da própria sociedade. E a gente vê a Polícia Militar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo preocupada realmente com o trânsito, já que a gente constantemente depara com a operação de trânsito da polícia, né, capitão? Quase que diariamente. Certo, né? É uma forma de
uma forma de controle, né, de levar a segurança à população, né, é um trabalho subsidiário, né, não é a nossa missão principal. Nossa missão principal é sempre manter a segurança pública, né, evitar, né, o cometimento de crimes, né, mas veja só, né, a pessoa dirigir embriagada, alcoolizada, já é um crime. Né, então, faz parte da nossa atribuição. Né. É claro que o policial nunca vai, nosso serviço 90 nunca vai interromper um atendimento de roubo, por exemplo, um crime mais grave, uma lesão corporal, né, uma Lei Maria da Penha, né, uma agressão do marido com a mulher, e não vai para, opa, peraí, eu não vou poder atender porque eu tenho que fazer uma fiscalização de trânsito aqui, eu tenho que multar alguém. Né, nós temos uma prioridade, né, mas a fiscalização de trânsito também traz segurança, né, à população, né, e evita também, né, acidentes. Né, a gente vê aí hoje em dia todo mundo, muita gente querendo falar ao celular e dirigir, né, insistindo em conduzir veículo estando alcoolizado, né, então a gente precisa, né, mudar, né, nossa cultura, né, levar essa conscientização para as pessoas. Estatísticas de furto e roubo em Santa Cruz estão dentro de uma normalidade? Estão dentro de uma normalidade, inclusive no mês de julho, né, não houve roubos, né, na cidade de Santa Cruz, né, que muito nos agrada, né. A questão de furtos, né, se mantém na média, né, rotineira, né, a gente tem se esforçado, né, para tentar pegar, né, esses autores em flagrante. Né, a gente sabe que a questão de furto está intimamente ligada ao consumo de drogas. Né, muitos dos furtadores aí de carteirinha, eles o fazem, né, para sustentar o vício. Né, então é uma coisa que está intimamente ligada ao consumo de drogas. Né. Mas a polícia tem atuado, né, detido, a gente conta, né, com a ajuda da população, né, no sentido de denunciar, né, é aquele tal negócio, né, o vizinho tem que ajudar a tomar conta da casa do seu vizinho, né, porque se ele não liga, não liga para o 90, não noticia isso para a gente, né, nós não conseguimos estar em todos os lugares da cidade ao mesmo tempo, né, nós não temos condição de fazer isso. Né, então, se o vizinho não ajudar a cuidar do patrimônio do outro vizinho, amanhã esse mesmo furtador vai estar entrando na casa dele. Né? Hoje entrou na casa do vizinho, no outro dia, né, daqui a uma semana, está entrando na casa dele, quando ele lá não estiver. Então é muito importante a colaboração da sociedade. E qual que é a avaliação do capitão em relação a drogas em Santa Cruz? Olha, é complicado, né, de falar sobre droga, porque é um problema social. Né? É um problema que muitos estudiosos até acreditam que, né, hoje é um problema de polícia, vamos dizer, mas não é só um problema de polícia. Né, tem a questão do tratamento, né, da recuperação, né, desses viciados. Né. A droga, né, ela está em todas as cidades, pode-se dizer que está em todas as cidades do estado de São Paulo. Né, desde a cidade mais pequena, lá, vamos dizer, município menor aqui da nossa região, seria, acho que o município de Óleo. Desde Óleo, lá, quando eu vou lá conversar com o prefeito, conversar com os representantes lá da cidade, eu já escuto notícias assim, olha, a droga, o pessoal utilizando maconha, tal. Olha, tragam informação para a gente. Né? Nós podemos presencialmente evitar isso. Né? A gente não quer deixar isso crescer. Então existe, né, né, o comércio, né, em Santa Cruz. A polícia, né, atua, né, presencialmente. Né, a gente incentiva a população a fazer denúncias. Né, às vezes o policial até sabe, né, quem é o traficante. Né, mas naquele momento, naquela abordagem, naquele horário, naquele local, ele não está com a droga. Ele não está com o dinheiro da droga. Ele não presencia alguém comprando a droga. E a pessoa passa ilesa. Mas é um trabalho constante. O traficante que trabalha hoje vai ser preso amanhã, né? É uma questão de tempo, né? Cedo ou tarde ele vai ser preso pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, né? O trabalho é feito diuturnamente, né? Nós trabalhamos, né, 24 horas por dia, né? Sempre vai ter um policial acordado patrulhando a cidade. Né? E a gente pode notar que o senhor até falou também numa das suas respostas aí, das prisões semanalmente e quase que toda semana realmente a gente vê aí a prisão de traficantes pela Polícia Militar aqui em Santa Cruz. Certo, ocorre, né? Infelizmente, felizmente, né? Felizmente ocorre porque
é como se fosse um trabalho, né, de aparar grama, né? A grama está sempre crescendo, você não consegue tirar a grama do seu terreno, né? Ela está sempre crescendo, né? Prende um, vem outro, e assim vai, né? E assim vai, mas se nós não fizermos esse trabalho, né, de aparar essa grama, o mato vai tomar conta. E infelizmente, né, capitão, devido à fragilidade das nossas leis, às vezes prende a mesma grama 1, 2, 3 vezes. Que prende, solta, prende. Pois é, mas pelo menos ainda no tráfico de droga a pena ainda é um pouco mais alta, né? Um pouco mais alta, então essa pessoa quando presa em flagrante, né, ela fica fora de circulação aí, em média, 1 ano e meio, 2 anos, né? Às vezes até mais, dependendo do grau da reincidência. Então um dia vai voltar, né? Esperamos que volte reeducado, né? Mas caso ainda opte, né, por trilhar pelo caminho do mal, né, vamos assim dizer, né, nós continuaremos fazendo o nosso trabalho. Capitão, ontem o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, doutor Otacílio Parras Assis, participava do nosso programa, na nossa entrevista do dia ontem, e um internauta mandou uma pergunta questionando sobre cerol, linha chilena, que a criançada aí usa para soltar pipa. Tivemos um acidente aí na semana passada com uma moça aqui em Santa Cruz, e o prefeito falou, olha, a prefeitura não tem muito o que fazer, todo mundo sabe onde vende, todo mundo sabe onde tem, mas isso aí já é um problema da polícia. O que o capitão pode falar sobre esse assunto? Bom, esse assunto cerol é um assunto recorrente, né, em toda a cidade, né, eu acho que do Brasil. Todos os anos nós somos indagados, né, sobre essa questão, né, e o que eu tenho a dizer, né, sobre esse assunto, sobre o trabalho da polícia, sobre a questão das leis, né, a polícia, né, só trabalha de acordo com a lei, né, a lei é que norteia a nossa atuação, né. Tudo que a gente fizer que não tiver na lei, escrita para nós fazermos, né, isso daí pode incorrer num abuso, né, numa violação da lei. Nós somos guardião da lei. Né, por mais que, às vezes, alguns órgãos de imprensa tentem nos desacreditar, né, com outras matérias, né, nós somos defensores da lei, guardiões da Constituição, né, nós asseguramos o direito de todos. Né. E com relação ao cerol, o que eu posso dizer? Existem 2 legislações estaduais sobre o cerol. Uma que proíbe o comércio, proíbe a fabricação do cerol. Né? Tem outra lei que proíbe a utilização do cerol nas linhas de pipas e papagaios. Essa lei já prevê uma multa, né? Lei de iniciativa do governo, do governador. Né? Só que em ambas essas leis, nas 2 leis, não está regulamentado quem faz o quê. Né? Não está dizendo lá, olha, é o policial militar que vai fazer isso, que vai constatar e fazer a multa nos pais daquela criança que está utilizando o cerol. Não está dizendo também, né, naquela lei que proíbe a comercialização, né, quem que vai fiscalizar esse estabelecimento? Quem que rotineiramente vai lá fiscalizar? Opa, peraí, você está vendendo cerol? É cerol? É mistura de vidro moído e cola? Ou é a tal da linha chilena, que todo mundo comenta, que é uma linha que, na composição dela, você olha, é uma linha comum, uma linha de pipa que você compra para o seu filho, soltar pipa. Mas os componentes dela tem lá quartzo, né, que é um tipo de areia, né, moído com óxido de alumínio, e é uma linha até mais perigosa do que o próprio cerol. Até mais forte, mais resistente, chega até a cortar retrovisor de carro, né, que é um plástico duro. Né. Então, nessas leis não falta assim, uma regulamentação, né, de quem faz o quê. Quem faz o quê. Né. Ah, mas aí a polícia militar não faz nada? Não. Se nós ficamos sabendo, se chega essa notícia do local que vende, do local que está vendendo, não está prevendo que é um crime. Não está prevendo que é um crime vender. Tem uma lei dizendo que é proibido, que não está regulamentado. O que a gente faz? A gente já informa de imediato o Ministério Público, né, os promotores, para tomar uma providência para fechar aquele estabelecimento, ou para a prefeitura caçar o alvará, com base nessa lei. Né, mas é a única regulamentação que a gente tem. Agora, é comum a pessoa dizer, mas é um problema da polícia. Realmente, né, acaba virando um problema da polícia à medida que é a nossa missão manter o quê? A segurança pública. Né? Mas quando que a polícia vai entrar nessa
nessa questão? Quando acaba ocorrendo o quê? Crime. Aí, ocorrendo o crime, é uma quebra da segurança pública, aí nós temos que atuar de ofício. Né? E que crime que está envolvido, né, no uso do cerol? Né? Que crime que está envolvido? Bom, o primeiro crime que estaria envolvido é o quê? É a exposição de perigo à vida ou à saúde das pessoas. Está lá no Código Penal, artigo 132. Poxa, mas, espera aí, quem está soltando pipa inocentemente é uma criança, é um adolescente. Né? Qual que é a atuação da polícia nesse caso? O policial chegando lá no local, podem ligar o 190, né, se a pessoa estiver soltando papagaios em locais, né, de risco. Né? O ideal de soltar papagaios, né, primeiro, é uma questão de orientação. Né? É em locais abertos, campos de futebol, praças, né, em locais abertos, em local longe da via pública, onde aquela linha não vai levar perigo a um motociclista, a um ciclista. Né? Então, primeiro é uma questão de orientação de educação. Mas o policial chegando lá, ele tem duas situações. Ele constata lá que aquele menor está utilizando cerol na linha, o que ele vai fazer? Ele vai apreender aquele material, aquela linha, vai procurar os responsáveis daquele menor, onde você mora, cadê seus pais? E vai conduzir até a delegacia. Para quê? Para que os pais sejam responsabilizados por esse perigo à vida, né, do artigo 132 do Código Penal. Até confirmei, né, isso com o Dr. Mardegan, delegado nosso aqui da cidade, né, essa questão. Então, os pais serão levados à responsabilização. Agora, se o policial vai lá e constata que o menor está utilizando a linha sem cerol, né, sem cerol não tem cortante, na linha o que ele vai fazer? Olha, ele vai, né, orientar o menor. Ele vai orientar, olha, aqui não é lugar de soltar pipa, na beira da rodovia não é lugar, nessa rua, em cima da calçada não é lugar, vai para a praça. Tentar, né, a gente tem que fazer mais um trabalho de conscientização dos pais e dos filhos, né, nas escolas, né, de certa forma, né, do que, às vezes, buscar repressivamente, penalmente, né, essa questão. Né, porque tudo é uma questão de educação. Né, se a pessoa se colocar no lugar dos outros, eu sou motociclista, eu também sou motociclista, eu posso ter o meu pescoço cortado, meu rosto desfigurado por uma linha, eu posso perder a vida, a pessoa para. E tem também, né, os casos mais graves, né, como o que aconteceu semana passada, né, da moça que teve o queixo, o rosto cortado. Nesse caso, uma lesão corporal grave, né, aí é assunto de polícia, né, houve ali um crime. Né, tudo bem, é o menor de idade, é uma infração, poxa, mas os pais vão ser responsabilizados, né, por isso. Ou até pior, houve um homicídio culposo, a pessoa cortou lá a veia carótida dela, ela vai entrar em óbito. Né? Tem um crime de homicídio culposo, os pais vão ter que, vão ser conduzidos também, vão responder penalmente. Né? Por isso que acaba sendo o que? Um assunto de polícia. Né? O que não impede, né, eventual regulamentação, né, também do poder municipal, né, se assim entenderem, né, mas existe regulamentação, né, do governo estadual. Não há regulamentação federal. A gente parece ter uma informação que parece que a Câmara de Vereadores vai tentar fazer alguma lei, ou seja, o município pode, então, de repente, fazer alguma lei em relação a esse assunto? Sim, é possível. Né, se há interesse, né, da Câmara, a Câmara pode atuar nesse sentido, né, em razão até da omissão, né, da legislação estadual, né, que não dá responsabilidade a quem fazer o quê, ou mesmo, né, não estabelece também critérios. Né. O pessoal diz, no lugar tal vende, né, mas espera aí, é só o cerol, é só a mistura do vidro moído com a cola, e a questão da linha chilena, né, como é que eu vou identificar qual é essa linha chilena? A lei não regulamenta, né, não coloca, né, de que forma, né, é feita essa identificação, e isso, né, de certa forma, né, nos imobiliza. Não totalmente. Né, chegando para nós essa informação, né, é claro que nós temos outros problemas para cuidar, né, que não só, né, de cuidar de criança soltando pipa, né, na rua. Às vezes a polícia militar tem que fazer o trabalho do pai e da mãe. Né, o pai e a mãe deveriam estar vendo isso, tem que ir lá a polícia. Mas acho que está esclarecido. Capitão, agradecer a sua participação aqui, obrigado mais uma vez pela atenção, seja bem-vindo, boa sorte aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, e sempre que a Polícia Militar achar necessário, as portas aqui do Grupo SN estão abertas.
Eu agradeço a oportunidade. Eu também só esqueci de falar uma coisa, né? A questão dos motociclistas, embora não seja obrigatório a utilização daquela antena corta-cerol, corta-linha, é um equipamento de segurança muito importante, interessante para o motociclista, o quê? Salvaguardar a integridade física dele, ou seja, não confiar e esperar, às vezes, no bom senso das pessoas, né? De não soltar pipa em local inadequado. Então, é muito interessante para que se evite, né, risco ao motociclista, né, utilizar esse equipamento aí que pode ser adquirido aí nas concessionárias, nas lojas de autopeça de moto. Né. Eu, como motociclista, também tenho isso na minha motocicleta, né, e só de ver, né, as imagens das pessoas cortadas por cerol, né, é uma coisa chocante. Né, você fala, é um investimento que compensa. Compensa, você está investindo em você mesmo. Obrigado, capitão. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Até uma nova entrevista. Intervalo rapidinho, a gente volta já para falar de Votuporanguense e Santa Cruzense. Pão de alho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro. E agora pão de alho picante. Pão de alho Santa Massa, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo. Xiropa e MB.